Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Surdez em Foco. Hoje a gente tem o cine debate do filme A Família Bélier, na Universidade Federal do Sul da Bahia, que é o UFSB. Eu sou a professora Daniane Pereira. Eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos... Oi. Desculpa, Ana e Leide, as duas estão interpretando. Desculpa que eu não vi Ana não e comecei acelerando aqui. Desculpa. Então, assim, qual das duas eu vou ter que olhar? Peraí, calma aí. É muita eficiência, Maílson. Muita. Isso é bom. Obrigada, Maílson. Mas eu acho que nesse momento, geralmente quem está com a gente é Claudineia, Orleans, mas eu acho que até esse momento a gente não vai ter nenhuma pessoa surda ainda não. Acredito, pelo menos que eu conheça, ainda não. Mas valeu, Maílson, obrigada. Então, como eu estava dizendo, eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, eu tenho cabelos longos, pretos, o rosto redondo, os olhos castanhos escuros, eu estou aqui usando uma armação de óculos na cor marrom, uma blusa azul, um batom rosa claro e 3 brincos pequenos em cada orelha. Atrás de mim eu tenho uma parede branca com uma porta bege, um espelho e um leque decorativo. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Socígenes Costa, em Porto Seguro. Eu sou mestra em Letras, graduada em Letras Português, em Letras Libras, em Pedagogia e em Normal Superior. Sou especialista em Libras, em Supervisão Escolar, em Educação à Distância e em Atendimento Educacional Especializado. Eu estou aqui na UFSB também como chefe da subseção de Atendimento Educacional Especializado. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos aqui no Cinema Comentado Surdez em Foco. Este é um evento que ele possibilitará o uso e a difusão da língua de sinais brasileira, a LSB ou Libras, né? Conforme o decreto 5626 de 2005. Esse cine debate, ele pretende promover debates sobre temas relacionados à língua, à educação, à história, à cultura e à identidade das pessoas surdas, por meio da exibição de material cinematográfico. A cada encontro do cine debate, um especialista convidado faz a mediação do debate com o público, com as pessoas que vêm com a gente participar das discussões. Ao todo, serão 40 horas de atividades com a exibição de 10 filmes. O cinema comentado de hoje é o nosso 4º encontro. Hoje, como eu já disse, é com o cine debate do filme A Família Bélier. Eu agradeço desde já a presença do professor Maílson Matos Marques, ele é da UFVJM, e sua disponibilidade para estar com a gente hoje. Eu quero agradecer também a presença das tradutoras e intérpretes de Libras, língua portuguesa, Ana Paula Rosa Pessoa Frois, da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, a Daiane Paula Soares Xavier, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes. Este evento vai ser gravado e a cópia do vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para receber o alerta assim que a gente postar um novo conteúdo e deixe seu like, tá bom? Durante o nosso encontro, a gente pede também para que a gente consiga visualizar melhor as informações, a participação de vocês nos debates, nas discussões, que vocês levantem a mão a hora que quiserem falar, ou escrevam no chat com letra de imprensa maiúscula e coloquem na frente a hashtag Cinema Comentado, tá bom? Até o fim do encontro, a gente irá disponibilizar um link para registro da frequência. E para a gente dar início, né, ao cine debate de hoje, eu convido, então, o professor Maílson Matos Marques. O professor Maílson, ele é mestre em Educação pela UFVJM, ele é especialista em Libras pela Eficaz, é licenciado em Letras Libras pela Eficaz. Ele foi tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, do IFNMG,
foi coordenador do NAPNE, o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas do IFNMG, foi presidente do NCLIM, que é o Centro de Ensino de Línguas do IFNMG, e foi coordenador do CAS, o Centro de Capacitação de de profissionais da educação e atendimento às pessoas com surdez, de Diamantina, né? Atualmente, ele é professor de língua portuguesa como segunda língua para surdos, /Libras, da UFVJM. É com grande prazer que a gente tem você aqui nessa noite, Maílson, debatendo sobre educação, história, cultura e a identidade surda. Fique à vontade. Boa noite a todos, a todas presentes, né? Para mim é um grande prazer estar hoje aqui com vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Daniane pelo convite, pela confiança e também por nos proporcionar momentos tão ricos, né, que contribuem com a nossa formação continuada. Dani, fiz algumas anotações, tá, para a gente poder debater hoje no decorrer do evento, conto também com a sua ajuda na intermediação, e meus alunos, eles já assistiram o filme, eu achei uma oportunidade fantástica de trazê-los, né, para este evento, porque querendo ou não, a sala de aula é um espaço, né, que a gente tem como ferramenta ali para o ensino, mas na língua de sinais a gente sabe que a carga horária que temos numa disciplina de Libras é pouca para a riqueza, né, e todos os artefatos que a gente tem como objetivo passar durante o semestre letivo. E para falar sobre o filme da família Bélier, a gente começa primeiro dizendo que é um filme rico, que traz não só aspectos da língua de sinais francesa, mas traz aspectos culturais, aspectos de identidade, né? E a gente percebe no decorrer do filme quão rica é a cultura surda e quantos, né, entraves todos os surdos se deparam no seu dia a dia. E não só os surdos, mas também nós ouvintes que estamos em contato, porque desde um profissional tradutor-intérprete de Libras, até familiares mesmo, têm os seus entraves, têm as suas dificuldades, e a gente precisa começar a refletir e começar a criar novas possibilidades para que essas barreiras sejam diminuídas, né? Então, eu gostaria, primeiro, de perguntar para vocês, né, quem já assistiu o filme, fiquem à vontade para poder relatar as experiências de vocês, quais foram os pontos positivos, negativos, que vocês conseguiram compreender, diagnosticar aí no decorrer do filme. Depois eu gostaria também de conversar com vocês quais foram os aspectos marcantes, né, que vocês conseguiram compreender nas cenas que foram demonstradas. Tem uma cena que me chama muito a atenção, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Eu acho que é a cena que me marcou mais. E A Família Bélier é um filme que eu levo para a sala de aula, Daniane, porque eu tenho ele como uma ferramenta de ensino poderosíssima, né? São tantos aspectos que a gente consegue passar em 1h e 46 minutos aproximadamente de um filme, que muitas das vezes eu acredito que é também uma possibilidade da gente tentar trazer os nossos alunos ouvintes para a comunidade surda, tá bom? Então, Dani, não sei se é possível, né, a gente abrir esse momentinho para que os participantes possam fazer alguns comentários e a gente comece a nossa interação, tá bom? Tranquilo, você pode levar aí da forma que você quiser. E eu achei massa você começar a falar do filme, que eu também uso muitos filmes também durante as aulas. É o que você falou, né? Fácil, é um meio fácil da gente conseguir com que eles interajam e que realmente eles consigam expor um conhecimento que eles vêm adquirindo durante o componente, durante a disciplina, né? A gente trabalha tanta coisa teórica na disciplina, né, que eu canso de falar com eles, disciplina de Libras é diferente de curso de Libras. Sim. Mas na disciplina, ela tem uma carga teórica e que, através dos filmes, eles conseguem expor
o que eles conseguiram assimilar. Eu acho muito massa. A gente está numa época que a gente fala tanto de metodologias ativas, de trazer os alunos para perto e fazê-los discutir, né, de participar de um momento realmente participar desse momento, desse processo de aprendizagem, e né, trabalhar com filmes é muito bom para isso. Verdade, Dani. Eu sempre falo para meus alunos, né? Eu sou apaixonado com as turmas de letras e da pedagogia, porque eu acredito que são os carros-chefes ali que vão estar tanto no processo de alfabetização das crianças surdas, quanto no ensino da Libras, o ensino do português. Então, para mim, são as turmas assim que a gente consegue explorar mais e cobrar deles, né? E eu sempre pergunto para eles: vocês já foram aos Estados Unidos? Não, professor, não tivemos a oportunidade. Vocês já foram na Argentina praticar letras espanhol ali? Não, não tivemos a oportunidade. Então, eu sempre falo para eles: agora eu vou conseguir fazer vocês, né, irem ao extremo ali, vou levar vocês na Surdolândia. E são os filmes que eu utilizo para poder fazer os meus alunos a compreender um pouco da cultura, da identidade, porque igual a professora Daniane falou, é muito difícil para nós, professores, ficarmos trabalhando a teoria, mas é necessário, né, Daniane? Muitas das vezes a disciplina de Libras, ela vem como uma ferramenta da gente tentar atraí-los como futuros professores, muito mais do que a gente tentar passar aquela prática ali, porque quanto mais você aprender, mais rico vai ficar os seus conhecimentos, mais uma disciplina de 60, 80 horas não vai ser suficiente para a gente poder tentar fazer um milagre. Então, a gente precisa, sim, levar os conhecimentos teóricos até vocês, que vocês se sintam parte da comunidade surda e que futuramente vocês, enquanto professores, enquanto profissionais de diversas áreas, possam contribuir também para a formação do sujeito surdo. E os filmes nos trazem, né, uma gama de informações, porém de uma maneira mais didática, uma maneira mais gostosa. Eu acredito que em cada cena a gente aprende algo diferente, que é bem mais proveitoso do que um professor ficar ali, que a gente sempre fala, no cuspe, no giz, né, e muitas das vezes passa pelo nosso meio de conhecimento, mas a gente acaba não levando tanto a sério quanto a gente consegue ver ali na prática. E o filme A Família Bélier traz para nós, né, as dificuldades da Paula. A Paula é uma filha de surdos, uma coda, e ela tem que deixar o seu sonho de lado ali, sendo, né, gestado, para poder atender uma demanda que, na verdade, não é dela. Ela, enquanto uma adolescente, ela não deveria, né, largar dos seus sonhos para poder atender uma vontade ali dos seus pais. E a gente começa, então, a perceber a dificuldade dos codas, né? Eu tenho um codinho aqui em casa e a todo momento eu tento explicar para o Pedro que as dificuldades são, né, presentes ali na vida dele, mas ele pode fazer de maneira diferente. Porque toda vez que eu assisto A Família Bélier, eu me vejo ali com o Pedro, e eu ainda sou ouvinte, a mãe dele é surda, mas a gente percebe no filme que todos ali da família são surdos, e a Paula é a única que vai ter que fazer a intermediação em todos os aspectos. Professora Daniane. Você citou várias vezes o termo coda, que não tem como a gente falar de família Bélier sem a gente falar sobre essa questão. E aí seria interessante a gente ver com o pessoal se eles já sabem o que significa essa sigla, né? Se não, a gente apresentar para eles, né? Sim, seria bacana, Daniane. Vou até escrever aqui no chat, às vezes o som, né, ecoa de forma diferente, coloquei no chat. E aí, pessoal, todo mundo conhece os codas? Seria uma única pessoa na família que ouve? Ai, desculpa, quem que falou? A Dilsa. Peraí, Adilson. Vamos falar sobre os codas. Alguém mais, pessoal? Alguém mais? O meu nome é Atrevo. O meu nome é Atrevo no inglês. Eu fui para o chat e deixei lá.
Vamos lá então. Pessoal, os CODAs são pessoas ouvintes, filhas de pais surdos, tá bom? Então, muitas das vezes, a gente pergunta se a pessoa é filha, né, por parte de um dos dois ali, ou pelo pai ou pela mãe, ele continua sendo CODA? Então, vamos lá. A gente tem, né, teorias que explicam que se a criança tem a sua mãe surda, só a mãe, ele continua sendo CODA. Só o pai, aí ele já passa a ter uma outra nomenclatura. Por quê? A todo momento, a criança, ela ou ele vai ter contato com a mãe. Então, é a mãe que vai dar origem a todos os aspectos que ele vai ter contato no decorrer ali da sua criação, né, da sua existência, e é através da mãe que ele vai receber primeiramente a cultura surda, tá bom? Eu sempre fico assim encantado quando eu falo de CODA, porque Pedrinho começou a sinalizar com 9 meses, e para nós foi uma surpresa muito grande, porque eu sempre tive aquela preocupação que muitas das vezes os fonoaudiólogos, os otorrinos colocam na nossa mente, né? Você tem contato com a Libras, atrasa a fala. E, na verdade, não foi desse jeito. Pelo contrário, a Libras contribuiu para que o Pedro tivesse a sua aquisição da língua portuguesa de forma mais rápida e prática. Então, todas as vezes que o Pedro tentava explicar alguma coisa para a gente em português que a gente não compreendia, ele utilizava a língua de sinais. E meio que uma língua foi estimulando a outra. E eu lembro como hoje que o primeiro sinal que ele fez foi de mamãe, né? Então ele fazia desse jeitinho, ele ainda não tinha, com 9 meses, os seus movimentos, né, motores ainda concretizados, então ele sempre fez mamãe, até hoje ele continua fazendo este mamãe, a gente não tirou os sinais maternos dele, e depois foi o sinal de água. E o que eu achei mais incrível também foi que, por exemplo, a Karine, ela sempre falava: Pedro, você quer beber água? Então o Pedro pegou o sinal de água como bebê. Então ele falava assim: mamãe, beber, beber, mamãe, beber, que ele queria beber a água, né? E aí com o tempo ele foi fazendo as modificações e teve as suas compreensões ali da usabilidade dos sinais. E para nós hoje é um prazer muito grande de ver o nosso filho, né, sendo bilíngue com 7 anos. Eu acho incrível ele conseguir transitar nas duas línguas, nos dois mundos, e a gente sempre teve aquela ideia de mostrar para ele quais eram, né, os potenciais da mãe dele enquanto uma mulher surda, que era muito importante ele vê-la como uma mãe, como uma mulher, independente da sua situação de ouvir ou não, né? E a gente achava engraçado que algumas pessoas perguntavam: Pedro, por que você aprendeu Libras? Ele falava: porque a minha mãe é surda, ué, como que eu vou comunicar com ela? Né? Então foi uma forma muito natural, e a gente sempre tem isso a levar para outras crianças. Hoje, a mãe dele vai nas reuniões da escola, ele, muitas das vezes, né, acaba interpretando as próprias orientações da professora a respeito dele para ela, mas é importante a gente também, né, saber conduzir os nossos filhos para que eles também não tenham traumas aí que a gente sabe que são existentes, e durante o decorrer aí do filme vocês percebem que a Paula, ela passa por algumas crises, né, e tudo isso por ela não ter uma orientação dentro da sua língua de instrução, que seria a língua francesa. Então, a gente sabe que é um rico aprendizado para as nossas crianças, para nós ouvintes, este contato, mas também a gente precisa do nosso conforto linguístico, né? A gente agora tem debatido muito sobre o conforto linguístico, e a gente também não pode confundir o que é você utilizar uma língua de instrução e o que é você utilizar ali uma língua de apoio, porque são duas situações totalmente diferentes. E para nós profissionais da área da educação de surdos ou da área da surdez, a gente tem o nosso conforto linguístico, mas não é no momento que você está em contato com o sujeito, né? É em outro momento que você não vai precisar de utilizar a língua de sinais em si para poder fazer qualquer comunicação junto de uma pessoa surda ou não surda que precise aí do nosso trabalho, tá bom? Daniane. Eu vou aproveitando a sua fala para ver se a gente consegue colocar o pessoal para participar. Sim. Você entrou falando de Paula, explicou que seja a sigla CODA e ainda usou seu menino como um exemplo, foi muito massa. Obrigada pela partilha aí. Mas
a gente entrou na questão da língua que Paula se comunica. E aí a gente podia perguntar para o pessoal, vamos ver se alguém participa e vai nos falar, se Libras é uma língua universal, e se no filme A Família Bélier era a língua Libras que era utilizada para a comunicação entre as pessoas surdas. Vamos ver se alguém vai saber nos dizer. Foram duas questões. Primeiro, se Libras é universal. Desculpa, Dilsa, pode falar. Quebrar o gelo. Libras é a língua brasileira de sinais. Então, é uma língua brasileira. No filme, pelo que eu entendi, ela fala língua americana, sei lá, acho que é americana de sinais. Então, não é língua, não é Libras que ela fala. Obrigada, Dilsa. A gente já começa a pegar por aí. Não é Libras, segundo Dilsa. Dilsa ficou com uma dúvida ali se seria língua americana de sinais ou não. Alguém quer entrar nesse momento e comentar? Não? Acho que você pode partir daí, então, Maílson. Acho que a gente pode pegar essa questão de Dilsa, a hora que ela comenta, então, que a Ana levantou a mão. Pode falar, Ana. Ana. Então, eu percebi também aquela questão do intérprete na área de consultas médicas, e a filha teve que ir e passou uma situação constrangedora, né? Porque a mãe falou que o médico falou que ela estava com micose, e aí ela falou que estava coçando, né, a vagina dela, e o marido queria ter relações sexuais. Então, nós vimos como que o CODA, principalmente de pais, né, de pai e mãe, como é constrangedor falar de coisas íntimas, que ela ficou com vergonha e eu percebi assim que ela, na hora, falou assim, não, que ele queria ter relações com ela, e começou aquela discussão. Achei muito bacana essa parte, muito engraçada. É uma situação que nós passamos também, né? Que os CODAs passam. Na verdade, eu acho que acho que não relaciona nem questão de surdez, não, sabe, Ana? Eu acho que é muito questão de cultura, questão de educação. Então, eu, por exemplo, não discutiria umas questões dessa. Eu não discuto até hoje, com 46 anos, essas questões com minhas irmãs, não discuto com a minha mãe, não discuto com meus pais. Então, acho que tem um pouquinho da questão cultural, a questão de educação envolvida nisso. Não fica só nessa questão de ser questões de pessoas surdas ou não. Até porque a gente vai ter famílias de pessoas surdas que conseguem conversar sobre esses assuntos tranquilamente. Então, fica aí esse lequezinho. Mas, pode falar, Maílson. Antes da Simone iniciar a fala dela, Dani, o que a Ana colocou e você também fez, essa outra posição, né? O que acontece? Pessoal, até hoje eu não entendo como que eu aprendi tantas coisas com os meus alunos surdos. E muitas das vezes era observando eles conversando dentro de sala de aula que eu aprendia algumas situações, alguns conceitos, e eu chegava em casa e ia perguntar para minha mãe. A minha mãe falava assim, menino, da onde que você tirou isso? Você nunca viu isso aqui dentro de casa? Onde que você está aprendendo isso? Eu falava, mãe, já sou um homem, eu preciso saber disso, né? E teve um fato que me chamou muito a atenção. Porque o que acontece? Gente, todo mundo sabe que famílias mais tradicionais, iguais a Daniane falou, né? Não comentava nunca assuntos de saúde mesmo ali com os filhos. Era algo que a gente sempre tentava enrolar ao máximo para poder começar a discutir sobre alguns assuntos, até mesmo as mães com as suas filhas, os pais com seus filhos, né? Era muito difícil. E se a gente não tivesse acesso à informação em outros ambientes, muitas das vezes você ficava ali sendo chacoteado pelos colegas, que é o que a Paula sofre, né? Muitas das vezes as coleguinhas dela ali já estão bem mais avançadas em nível de conhecimento pessoal ou ali de comunidade, e ela não se vê.
E aí foi depois do que a Ana falou, todo o trajeto, quando a Paula passa pelo período da primeira menstruação e até chegar naquela outra situação que ela vai se tornar mulher, ela passa para uma próxima fase de vida e muitas das vezes a mãe não tinha condição ali de orientar a Paula, né? Então tudo isso a gente percebe o quanto é difícil para uma pessoa coda tanto ofertar o conhecimento quanto também adquirir, né? E o mais bacana também, Daniane, é o quanto a mãe dela, enquanto surda, vamos falar que naturaliza alguns assuntos que não deveriam ser colocados em momentos tão espontâneos, né? E assim, é muito engraçado quando a Paula começa a se apaixonar pelo menino, o equívoco que eles criam naquele cenário, o rapaz acaba ficando totalmente ali desconectado a tudo que está acontecendo, e até eles começarem a entrar em uma sintonia, você percebe que o filme já está acabando, e são algumas inquietações que a gente acaba levando também, né? Porque o filme não te joga a cena e vai te detalhar o que acontece pós aquele período. Não, são ideias que a gente tem e que a gente começa a refletir, a gente começa ali a pensar como que seria essa situação aqui comigo, como que seria eu no lugar da Paula, porque a todo momento a Paula é uma pessoa incrível, mas que ela também perde muito por se dedicar ao outro. E chega uma amiga dela, que muitas das vezes ali não teria uma estrutura familiar, porque a momento nenhum aparece a família da outra, né? E começa, então, a colocar na cabeça dela. Você tem que seguir seus sonhos, você tem que buscar os seus ideais e não ficar tanto focado ali nos seus pais. Porque imagina, gente, nós fomos criados que os pais educam os filhos, né? E aí no filme você percebe que a situação muitas das vezes é inversa, tá bom? Simone. Boa noite. Nessa parte aí que a professora comentou a respeito da Paula quando ela chega lá no consultório médico, então, num caso assim, se o médico, no caso, falasse a língua de sinais que eles conheciam, talvez esse constrangimento ela não passasse, né? Porque seria necessário pelo menos um básico ali, o médico conhecer um pouco da língua para conversar com essas pessoas. No caso, um casal, por exemplo, seria particular. Então, realmente, ela não precisava passar por aquele constrangimento na idade que ela tinha, no caso, né? Que aí ela já conhecia todas as coisas mesmo. Era isso que eu ia comentar. Simone, olha que incrível. Eu tive a oportunidade de trabalhar para um médico acompanhando alguns pacientes surdos. E um certo dia, eu me senti muito sem jeito e, assim, acabou que a mesma situação aconteceu hoje na sala de aula e meio que eu não tive uma resposta pronta. E eu gosto muito quando acontece tais situações, porque eu sempre falo, é muito fácil a gente pegar um conteúdo, levar para os nossos alunos e a gente deposita ali, né, na cabecinha de cada um. Eu sempre falo para eles, a língua de sinais é uma língua que nos traz muitos benefícios. Por exemplo, para os nossos alunos, o que a gente fala, eles nos dão credibilidade, né? E quando você não conhece a língua, a cultura, muitas das vezes eu achava muito bacana. O aluno vinha e falava assim, professor, mas o fulano de tal me ensinou o sinal assim. Aí eu falava, tudo bem, tá errado. Mas e aí? Muitas das vezes não é que o professor ensinou errado, é que o aluno não conseguiu compreender a configuração de mão, o ponto de articulação e tudo mais. Beleza. Aí eu cheguei no consultório médico e eu comecei ali a interpretar a consulta e tal. Aí ele começou a utilizar alguns termos em inglês, que eu não conhecia o inglês, né? E aí vocês percebem que muitas das vezes nós, profissionais tradutores e intérpretes, fazemos o quê? Tiramos ali a informação. E isso não pode acontecer, né? Muitas das vezes, pela falta de conhecimento do intérprete, a gente meio que deixa de passar o que é necessário para o paciente ou para o nosso cliente surdo. E aí a gente descobriu que o médico era fluente em Libras. O irmão dele é surdo.
Aí ele pegou, olhou assim para mim e falou assim, tá difícil aí, né, colega? Tô judiando de você. Aí eu falei, eita, peraí, por que ele tá falando isso, né? Aí ele falou assim, eu tenho um irmão surdo, eu sei muita coisa em língua de sinais, mas eu não me sinto apto, eu, enquanto médico, fazer essa sinalização para um paciente surdo. Por isso que eu contrato um intérprete. Então, Simone, olha que bacana você ver a postura de um profissional, né? Eu sei Libras, mas será que eu vou dar conta de passar o que o meu cliente, o que o meu paciente precisa enquanto informação? Porque muitas das vezes a gente pensa assim, seria tão legal se todos soubessem Libras. Sim, mas para que ou como utilizar essa Libras? Porque muitas das vezes acaba que eu, Maílson, por exemplo, eu não dou conta de atender todas as áreas. Eu não sou suficiente para poder trabalhar em todas as áreas. E é o que eu tento sempre falar para os meus colegas, é o que eu sempre tento passar para os meus alunos. Você não precisa ser o intérprete supra-sumo, você tem que dar conta da sua área ali. E eu sempre tentei buscar uma área a qual eu tivesse afinidade, a qual eu tivesse ali a condição. Por exemplo, muitas das vezes os meninos falavam assim, Maílson, você é um intérprete tão bom e gosta de trabalhar com crianças, você está jogando sua Libras no lixo. Pelo contrário, são com as crianças surdas que a gente tem que ter um maior grau de fluência, são com as crianças surdas que a gente precisa ter aquela maior exposição linguística mesmo, para que ela consiga tirar proveito de todo o contato, né? E aí, quando a gente parte para um outro lado, você precisa a todo momento se autoavaliar. O que você dá conta enquanto profissional, e a gente não pode ter medo de falar não, porque senão também você acaba prejudicando a vida do outro, né? E aí, por exemplo, como você falou, seria tão bacana se um surdo chegasse num consultório e ele tivesse um tratamento dentro da sua língua, que não fosse só o médico tentar passar ali mensagens, tanto técnicas, mas que ele soubesse fazer uma interação entre intérprete, surdo, profissional, qualquer que seja ele ali, no momento de consulta, no momento de atendimento. Eu sempre falo, professores, não queiram ser fluentes, mas queiram ser agradáveis, né? É tão gostoso um aluno surdo chegar na sala de aula e receber um oi, tudo bem, um bom dia em língua de sinais, da mesma forma que nós, professores, tratamos os nossos alunos ouvintes, né? Então, tudo isso a gente consegue visualizar dentro do filme. Daniela. Maílson, mas eu quero ir mais a fundo nessa questão. Concordo contigo que a gente tem que ter profissionais habilitados para cada área, não vou entrar nessa discussão porque eu concordo, mas a gente vai lembrar do decreto 5626 também, que ele vai nos dizer sobre a questão de atendimento e tratamento adequado para as pessoas surdas. Sim. Então, eu até coloquei ali no chat a hora que Simone falou, o correto é que isso mesmo acontecesse, que é o que está em lei, a gente ter médicos que sinalizassem, porque nós temos, na verdade, o decreto é tão bacana nessa parte que ele fala que as instituições públicas na área da saúde teriam até verba para capacitar profissionais da área da saúde. Sim. Então, a gente começa aí a pensar, então, que deveriam ter profissionais da área da saúde capacitados em língua de sinais, mas o decreto também fala que, na falta de profissionais habilitados, teria intérprete de Libras que seriam contratados para essa função. Então, não vou discutir a questão da habilitação, que realmente tem que ser habilitado mesmo, tem que saber o que está ali, o que está fazendo. Mas a gente não vê isso, né, infelizmente. Eu peço até para alguém se manifestar, alguém que já conseguiu chegar num hospital, com exceção sua, tá? Mas você já esteve até lá sinalizando. Mas alguém que tenha chegado num hospital, né, visto uma pessoa surda lá e tivesse visto ou um profissional sinalizando, um médico, uma enfermeira, ou que tivesse um intérprete lá para poder fazer essa comunicação. Porque isso é raro, infelizmente. E o decreto, ele é de 2005, né? Gilson, eu vou te passar a palavra, que eu sei que você já está um bom tempinho com a mãozinha levantada. Só que antes de você falar isso, eu queria só puxar uma questão que a gente tinha comentado lá na frente, que Emanuele veio para o chat e colocou. Lá no início, a gente havia falado se a língua de sinais, a Libras, é uma língua universal, e a gente tinha comentado também se a língua de sinais utilizada no filme era Libras. Emanuele veio para o chat, e aí Emanuele veio e colocou que é a língua francesa de sinais. Cadê Emanuele?
Tá aqui. Ela colocou a língua francesa de sinais. E eu agradeci ela aqui. Obrigada, viu, Manoel? Respondeu certinho, né, Mailson? O filme é um filme francês. A língua utilizada, sim, era a língua francesa de sinais. E a Libras não é uma língua universal. Na verdade, nós não vamos ter língua nenhuma que seja universal. Concorda, Mailson? Sim, concordo. Eu vou passar a palavra para a Dilza agora. Ai, Ivan. Peraí. Eu iria falar exatamente isso, era isso. Eu estava com a minha mão levantada para falar o que a Dani acabou de falar, mas eu não vou falar mais. Mas eu tenho uma pergunta referente. Eu tenho uma pergunta referente à soda, à coda. Cadê aqui que a Dani colocou? E a goda. Eu gostaria de saber quem inventou esses nomes. Né? Porque, não, Dani, porque ela já entende a minha cabeça. Eu queria saber esses nomes, eles vieram de onde? De onde é que esses nomes vieram, Mailson? Se você puder responder. Dilza. Então vamos lá. As nomenclaturas utilizadas, tanto para goda, para soda, para coda, eles iniciaram aí, eles entraram em uso mais ou menos na década de 80, né? E todo esse estudo começou nos Estados Unidos pela fundação dos CODAS, tá bom? E aí, quando a gente começou a utilizar todas essas nomenclaturas, partiu de um grupo de filhos de pais surdos. No entanto, que a gente tem o encontro deles anual. Então, cada ano eles fazem um encontro dentro de capitais, né? Que é um momento que eles têm ali para discutir aspectos voltados para eles. E assim, pessoal, hoje, depois, eu até posso passar para a Daniane pode disponibilizar. Eu tenho 2 trabalhos maravilhosos, um que é do professor Ricardo Sander, que ele é do Paraná, e outro da Bianca, que ela é de Viçosa, se eu não me engano, fez o mestrado com a professora Ronice, orientando-a, né? E assim, eles vão falar sobre estes sujeitos, os codas, os sodas, e assim, é uma leitura tão gostosa, porque, não sei se vocês têm isso, né? Eu fico apaixonado, tá, Daniane? Eu vejo o esforço da Daniane, eu vejo a colaboração que ela traz para a nossa área. Então, a gente já está há 48 minutos conversando e a gente não conseguiu nem vencer os 10 primeiros minutos do filme, entende? Então, olha para vocês terem uma noção, o tanto que o mundo surdo é rico, o tanto que os aspectos da cultura, da identidade, da educação, da língua, nos pode contribuir enquanto pessoas habilitadas, formadas, para poder fazer a diferença na vida do sujeito surdo. E muitas das vezes as pessoas falam assim, Mailson, você é muito apaixonado. Gente, se eu não for apaixonado pela minha área, o outro que é de outra área nunca também vai poder me estimular isso, né? E é tão gostoso quando você entra na sala de aula, você tem um contato, você recebe alunos que estão ali falando assim, professor, me ensina essa língua aí que eu quero fazer a diferença. E foi o que a Daniane falou. Eu acho fantástico a professora... peraí, pessoal, vou lembrar o nome dela, calma. Silvia. Acho fantástico o trabalho que a Silvia faz na USP. A Silvia é uma professora da Unesp e ela é cedida para o Hospital Universitário da USP. Ela tem um grupo de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que eles meio que estão construindo um hospital bilíngue. Então, são os alunos dela que estão construindo esse departamento totalmente acessível para os surdos. Mas o que acontece? É em São Paulo. E aí, a ideia não pode ser difundida, a ideia não pode ser propagada em outros estados? Por exemplo, não sei se no campus da professora Daniane tem os cursos da área da saúde, né? Mas o eixo maior da UFVJM, o eixo assim que a gente tem mais... vamos falar, mais acesso é a área da saúde aqui em Diamantina, né? Pela universidade ter sido a primeira faculdade de odontologia de Minas Gerais, assim, do norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha. Então, são ideias tão inovadoras, Dilza e Daniane, que a gente pode propagar isso, a gente pode fazer a diferença. É o que eu sempre falo. Eu e Daniane, e Joeli, e outros professores que estão aqui na sala, a gente não vai conseguir
mudar a realidade do Brasil, muito menos do mundo, mas a gente pode fazer a diferença dentro dos nossos municípios, a gente pode fazer as diferenças dentro das nossas universidades. Se a gente está trabalhando com formação de professores, formações ali de profissionais de áreas afins, por que não fazer a diferença? Né? Então são momentos ricos, então por isso que eu falo, Daniane, muito obrigado por nos proporcionar momentos tão ricos, tão fantásticos, que não são vocês que estão levando informações, eu também estou adquirindo, e para mim estes momentos são maravilhosos. São tá trocas, bom? né, Maílson? Eu falo para os meninos sempre, são trocas. Sim. Ignorante aquele que pensa que acha que sabe tudo e que pensa que não tem mais chances de aprender. Né? Esse aqui está perdendo. A gente fala de trocas. Eu até questionei a questão do apaixonado por eu ser, além de eu ser de letras, eu também sou pedagoga. Então eu questiono muito essa questão do amor, porque na pedagogia o povo sempre foca naquela questão do amor. Então é muito cobrado de um pedagogo, por exemplo, se ele participa de uma greve, de uma coisa ou outra, porque não, tem que trabalhar por amor. Então eu questiono muito isso. Eu falo que a gente pode ter amor, sim, a gente pode ser apaixonado, você disse que você eu também sou. Dilza está ali me contrariando ali, até, mas independente do amor, sabe? Mesmo que você não tenha amor, porque às vezes a gente trabalha com coisas que a gente não gosta. Sim, verdade. A gente faz coisas, às vezes, porque a gente precisa. Então, se você, mesmo que você estiver trabalhando ali na área, você não tiver o amor por Libras, não tiver amor pela questão das discussões envolvendo a comunidade surda, faça isso com competência, faça com profissionalismo. Já vai estar muito bom. Se tiver amor, é ótimo, porque daí a gente trabalha de forma mais gostosa, né? Mas, né, o trabalho não precisa ser gostoso. Tem que ser, chama né? trabalho, não chama lazer, né? Então, mesmo que não tiver amor, que faça isso com competência. Nós temos 34 pessoas na sala. Exatamente, né? Mas foi massa. E eu queria dizer outra coisa, sabe? Sim. Na hora que você estava explicando Coda e Dilza veio com Soda, Goda e tudo mais, é importante a gente dizer também que esses termos, alguns foram criados na comunidade surda, entre as pessoas surdas mesmo, alguns foram criados por linguistas, porque são termos linguísticos, tá, Dilza? É bom a gente lembrar isso também, né, Maílson? Sim, verdade. São termos que quem trabalha na área vai lidar muito com eles, e nem todos são criados por pessoas surdas, tá? A gente tem dicionários que vão ter esses termos e tudo mais. Maílson, nossa, a hora que você falou que a gente está vencendo, eu fiquei lembrando de tanta coisa ainda, porque a gente não falou de cultura surda, e o filme abrange tanto as questões de cultura surda. A gente falou sobre a Paula interpretar em momentos familiares, ela é intérprete da família, né? E a gente não falou nem um pouquinho sobre questões também de código de ética do intérprete, que é tão bacana, né? Sim, eu ia te falar isso agora. Você consegue puxar um pouquinho dessa turma aí, um pouquinho da questão da cultura surda e um pouquinho dessa questão de código de ética, e eu acho que é interessante nessa cultura surda a gente comentar sobre isso também, né, Maílson? Sim. Que, infelizmente, na maioria das famílias de pessoas surdas que tem algum ouvinte, essa pessoa ouvinte acaba, querendo ou não, se tornando um intérprete da família, né? Verdade, é algo que é natural, né? E a Ana Paula até levantou a mão, só antes da gente passar a palavra para a Ana, eu queria tocar um pouquinho nesse assunto do intérprete, Dani. Pessoal, não me leve a mal, tá? Nós temos 34 pessoas na sala, mas eu preciso abrir meu coração para vocês. Nunca gostei de atuar como intérprete, sabe? Foram momentos, assim, de muita tristeza. E aí, quando eu falava isso na sala de formação para intérprete, meus alunos falavam assim, Maílson, mas como assim você está formando intérprete falando que não gosta de ser intérprete? Pessoal, era tão triste eu ver meu aluno da zona rural totalmente ali sozinho, né? E aí, muitas das vezes, eu chegava para atuar com ele e eu me sentia totalmente desconectado daquele mundo. O professor não sabia dar aula para um surdo, o surdo não sabia Libras, e eu tinha um código de ética que falava, você é o intérprete, você não é o professor. Então, a todo momento eu ficava com minhas duas mãos atadas, né? Uma falinha aí da minha vozinha, e eu ficava sem saber o que fazer. Então, por exemplo, hoje, quando eu vejo
os meninos na sala interpretando, os meninos fazendo com amor, com dedicação, é algo tão gratificante. Porque, por exemplo, esses dias eu estava discutindo com o meu melhor amigo, eu falava assim, é tão gostoso entrar numa sala de aula doente e sair curado, sabe? Só pelo calor humano, só pela aquela energia gostosa que os seus alunos te envolve. Aí ele falava assim, melhor ainda é você ver no sorriso de um surdo que ele compreendeu a mensagem. Eu não tenho jeito para ser professor, eu nasci para ser intérprete. Então, olha que bacana. Cada um nasceu para fazer alguma coisa. E aí eu não vou falar o nome, né? Mas quando eu tive a disciplina de História da Educação dos Surdos, a professora falava assim, vocês, ouvintes, precisam parar de roubar o lugar dos surdos. Aí uma surda pegou e levantou assim, professora, surdo só pode ser professor de Libras? Porque eu quero tanto ser costureira. Aí o que que acontece? A gente entrou numa discussão que, gente, hoje surdo pode ser intérprete, hoje surdo pode ser tudo o que ele quiser, né? Então a gente não pode nem nos limitar e muito menos limitar uma pessoa surda. A única coisa que a gente precisa ter é consciência, né? A todo momento, profissionalismo e consciência. E aí nós entramos na parte que a Daniane falou, ética profissional. Ana, pode falar? Depois eu dou continuidade em questão da ética profissional. Eu queria falar sobre outro contexto, né, que o filme retratou, que foi sobre a questão da tradução na área musical. E nós vemos que já tem bastante pessoas nessa área que fazem essas traduções das músicas, e eu vejo como que é importante, né? Teve aquele momento que ela cantou e o pai pegou nas cordas vocais dela para sentir a vibração, né, da voz. E aquele momento também que ela foi fazer o concurso e ela começou a sinalizar. Naquele momento que ela começou a sinalizar, eles começaram a entender a música. Então, eu achei bem emocionante. Depois que eu ouvi essa parte, eu ouvi tantas vezes a música, porque ela fala sobre a própria vida dela, né, que ela queria voar. Eu achei muito, muito bacana. Então, acho que tem também essa questão do contexto, né, dessa área, que ainda é pouca, mas que a gente vê muitos profissionais, né, atuando. Sim. Onde eu vou trocar de roupa? Falamos o sim juntos, Maílson. Eu falei o sim daqui com o áudio fechado, você falou daí, eu achei massa. São conexões. Eu lembrei de Newton Câmara, né? Se a gente vai falar de sinalização de música em Libras, não tem como a gente não falar do precursor, né, de sinalização de músicas em Libras, que é Newton Câmara. Vou puxar duas questõezinhas. Primeiro, eu joguei isso ali no chat, a questão do intérprete de Libras e a questão de ensinar, né? Que é importante a gente deixar bem claro que o intérprete de Libras não ensina nada, né? O intérprete de Libras só faz a comunicação entre as duas línguas, entre Libras e língua portuguesa e vice-versa. E foi interessante, não é seu caso, porque você tem habilitação, você foi intérprete de Libras de forma profissional até agora, fevereiro, mais ou menos, foi recentemente pelo Instituto Federal, agora você atua como professor de Libras, você é habilitado tanto para intérprete de Libras como para professor, mas é interessante a gente deixar claro que a maioria dos intérpretes não tem formação, não tem habilitação nem para a sua área. Sim. Eles estão trabalhando porque sabem sinalizar, sabem a língua. Então, é você imaginar uma pessoa que saiba português e está falando português. E a gente vai entender que nem todos sabem, todos nós que estamos aqui, por exemplo, sabemos falar português, e nem todos nós somos habilitados para dar aula de português. Com a Libras, da mesma forma. Se você pegar os intérpretes, a maioria deles não são habilitados. Estão trabalhando porque não tinha ninguém habilitado, na falta do habilitado, ele está lá e ele sabe sinalizar. E é comum, Maílson, eu falo isso devido aos meus 22 anos de escola, né? Vou pegar até a educação básica, mas eu fiquei 10 anos aí nos dois ali concomitantes. Então, é comum a gente ver nas escolas intérprete de Libras não habilitados, que estão ali só sinalizando e acham que sabem mais que o professor. Só porque está lidando com pessoas surdas, só porque o professor tem pessoas surdas, né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro. É questão de achar, porque na maioria das vezes ele não tem noção nem da função dele.
Tem hora que você pega um intérprete, você conversa com o intérprete, está conversando com ele, falando sobre a função dele, e nem ele sabe dizer. Muitos intérpretes acreditam que eles podem e que devem ensinar os alunos que eles estão trabalhando em sala de aula. Quer dizer, nem a função dele ele conhece, né? A gente está num momento muito rico, sabe? Eu falo que o GELES, a gente está num grupo muito bacana, com profissionais habilitados, mas eu vou dizer para você, até no início das nossas conversas, no início das discussões de GELES, quando a gente começou a se juntar, a gente ainda tinha muito intérprete que já tinha passado por cursos de letras libras e que ainda não sabiam falar corretamente sobre sua função. Sim. Né? Ô, Dani. Porque isso é muito comum, infelizmente. Olha, eu vou te falar uma verdade, sabe? Hoje eu faço parte do grupo de trabalho que discute a educação bilíngue de surdos aqui no estado de Minas Gerais. Eu me preocupo muito, que é o que você falou, né? Como a gente tem acesso à rede estadual, então eu acredito assim, pessoal, eu só queria também deixar claro que a gente não está falando contra profissionais intérpretes em momento algum, tá? A gente sempre fala sobre alguns aspectos, né, que são necessários de serem discutidos, e muitas das vezes a gente não tem esse espaço aí aberto para que aconteça isso. Só que aí o que a professora Daniane estava falando é muito sério e importante de ser discutido, porque eu percebo, por exemplo, todo ano na rede estadual a gente tem uma resolução que pede uma certificação, pede um papelzinho ali. Muitas das vezes os intérpretes, por uma necessidade de permanecer no mercado de trabalho, vai lá e faz aquele curso de qualquer maneira, né? Vou falar assim para a gente poder meio que entender a situação. Quando eu fui fazer letras libras, as únicas coisas que eu ouvia era: você é louco e fazer letras libras numa faculdade que não é reconhecida? Você é louco de fazer letras libras em uma faculdade que está ofertando a primeira turma do letras libras? Aí eu peguei e tinha só um pensamento. Se eu for e a faculdade for reconhecida, ok. Se eu não for, eu vou aprender. No entanto, que eu fiquei dos meus 8 anos de idade aprendendo língua de sinais até os 18, e eu nunca consegui aprender o que era orientação da palma. Eu não encontrei nenhum surdo, nenhum ouvinte que conseguisse colocar na minha cabeça o que significa orientação da palma. Eu aprendi quais eram as configurações, quais eram os pontos de articulações, mas as orientações eu nunca tinha aprendido. O que são movimentos? Movimentos são movimentos. Ah, ok, legal. Quais são os movimentos? Não fiquei sabendo. E quando eu cheguei na universidade, eu tinha 20 amigos surdos e 10 amigos ouvintes. Aí eles me colocaram o apelido. Primeiro era Queijinho de Minas, por eu estar vindo de Minas, e o segundo era Chaveirinho de Surdo, porque todos os lugares que os 20 estavam, eu era o chaveirinho deles por ser o sem o que fazer, por ser o mais novo da turma. Então todo mundo era casado, todo mundo tinha vida e tal. E foi neste contato que eu consegui aprimorar a minha língua de sinais. Eu não sou fluente, eu tenho domínio da Libras, porque para mim uma questão de fluência também, você tem que dominar as 4 habilidades. Aí foi o que eu te falei, Daniane, que meus alunos me perguntaram hoje: Maílson, chegou um aluno surdo para nós no núcleo de ensino de língua estrangeira. O que nós fazemos com ele? O mais gostoso, que o surdo sabe língua americana de sinais, o surdo tem um conhecimento bacana de língua inglesa, escrita, leitura e escrita, só que quem é o coitado do intérprete que vai atender esse surdo? Eu não vou, eu não quero. Vocês entendem? Então, por exemplo, é uma situação que a gente parte daquela situação. Quantos intérpretes sabem escrever a língua de sinais? Ok, a gente não tem surdos que utilizam a escrita da língua de sinais, mas se surge uma pessoa que demanda deste trabalho, o que você, enquanto tradutor e intérprete, vai fazer? Porque se você é tradutor e intérprete, você tem que dar conta de todas as habilidades ali necessárias para você atuar com surdo. E aí o professor, ele vai ter a condição de avaliar um aluno dentro de uma escrita de sinais? Não. Mas você, enquanto tradutor e intérprete de Libras, tinha que conhecer,
tinha que conhecer a escrita, a produção de sinais, a compreensão e a leitura, porque nós somos tradutores e intérpretes de Libras. Quando você vai fazer uma graduação de tradutor-intérprete, vamos falar de qualquer área, você tem contato com língua inglesa, língua francesa, espanhol, português, francês. Você tem uma gama ali de línguas envolvida no curso de tradução. Quando você vai para fazer um estudo de letras Libras bacharel, você conhece só a Libras. E aí, a gente gira em torno da Libras? Não, tem a língua portuguesa, tem outras línguas que podem envolver o ensino da L3 para surdos. Então, tudo isso precisa ser discutido. Olha lá, Daniele colocou, falhas na formação. Com certeza, porque não é só a questão que a gente está falando agora, mas é a questão de eu precisar graduar, ter que sair de uma graduação e provar minha proficiência, provar minha fluência em uma língua. Eu, Maílson, sempre tive comigo. Se eu não estou apto a passar em um concurso da minha área, tem alguma coisa errada. Porque eu fiquei 4 anos dentro de uma graduação, fiquei 1 ano dentro de uma especialização, 2 anos dentro de um mestrado, e hoje eu não consigo não passar em um concurso. Fiz 5 concursos federais, os 5 eu fui aprovado, os 5 eu tive que me autodesafiar de ir, tomar posse, e falar assim, eu quero trabalhar porque eu quero sentir na pele o que é ser intérprete, o que é ser professor de Libras. Tem alguns aspectos de uma profissão que eu amo, que é levar o conteúdo, é levar a mensagem para os surdos. Tem um outro que eu amo, que é levar o conhecimento para os meus alunos, é fazê-los pessoas tão apaixonadas quanto eu na área da língua de sinais. É você saber que o seu salário é só uma consequência da gama de situações que você pode ofertar a um sujeito. Os surdos a todo momento estão falando assim, eu preciso que você conheça a minha língua, eu preciso que você me traga o conhecimento. E nós, ouvintes, além de levar, além de fazer uma ação fantástica, você ainda recebe um salário como pagamento das suas atividades. Então, por que não fazer isso de maneira coerente? Por que não fazer isso de maneira exata? Né? Eu sempre falo para os meninos, bora aprender a ICL, bora aprender a ICL. Como que vocês interpretam uma aula de inglês ali para o aluno surdo? Então, tudo isso são falhas da formação que nós, profissionais, temos que buscar enquanto formação continuada. E assim, eu tô amando tudo isso aqui, viu, Dani? Tô aprendendo muito. Não é? Vou passar a palavra para Kerson e Iriá ali, mas bola de neve vai existir, não tem jeito. Eu falo sempre assim, e eu acredito que você deva ter passado por partes parecidas comigo, por exemplo. A gente tem falhas desde a formação, eu falo sempre com os alunos que é uma bola de neve, né? São políticas públicas que a gente vai encontrar falhas, a gente vai encontrar falhas na formação desses profissionais, mas às vezes a gente consegue, de alguma forma ou de outra, nos capacitar, nos habilitar, não é, Maílson? Eu duvido que você tenha todos os cursos que você tenha feito, que foram gratuitos, que foi Estado, que foi Prefeitura que te deu, eu duvido, né? Eu falo que eu venho de uma época que eu achava que nem uma graduação eu fosse fazer, talvez por isso que eu seja tão doida, com a hora que eu vejo uma especialização, uma graduação, eu já saio pulando em cima. Então, uma das questões é essa. E esses dias eu estava conversando justamente com uma intérprete de Libras mesmo, e falando dos nossos encontros, sabe, das coisas que a gente anda promovendo, e você acompanha, você está junto, você está vendo que a gente está fazendo bastante coisas. Sim. E aí a pessoa virou para mim e falou bem assim, mas não é no meu horário de trabalho, porque eu acredito que eu tenho que ser liberada do meu horário de trabalho para eu poder fazer isso. E aí eu pensei, nossa, mas se a gente tivesse essa visão, eu não vou dizer que ela está errada, eu não posso dizer que ela está errada, porque ali é ela enquanto profissional, uma trabalhadora. Sim. Trabalho, né? Mas se você for pensar em você conseguir se capacitar, você conseguir estudar, você conseguir, sabe, buscar informações só no seu horário de trabalho, você não vai conseguir fazer isso, não. A gente não vai conseguir fazer isso. Eu não sei você, mas a minha vida de professor é passar de 10, às vezes até 14 horas sentada no computador. Eu tô com o meu computador aqui, que ele agora só quer ligar se ele estiver direto na bateria. Nossa. Porque a gente já nem tira
já habituou ficar ali, porque você não pode ter um momento ali que corte alguma informação ou o seu raciocínio para você ficar colocando nada na tomada, não. Você fica ali direto. Sim. Esses dias uma aluna falou comigo assim, Daniela, mas tem hora que eu tô de madrugada no Facebook, sei lá no quê, tem hora que eu tô vendo você com alguma informação lá, você respondendo alguma coisa. Porque a gente tá o tempo todo ligado, né? Sim, verdade. A gente não cai do céu, infelizmente, as capacitações. Não é assim que funciona. E, às vezes, nós, enquanto profissionais, nós temos chance de fazer e muito profissional não quer. Você trabalhou em escolas, eu trabalhei em escolas e eu sei de quantas vezes prefeitura, estado tinha cursos e que quando perguntava quem quer, ninguém queria. Bem. Então, sabe, eu falo sempre com os meninos, a gente lida com a questão da inclusão. Sim. Então, a gente tem que bater na tecla, sabe, jogar a primeira bola para você. Eu cobro, e eu sou uma pessoa que eu cobro muito, mas eu procuro sempre fazer minha parte. Então, eu falo que eu posso me dar o direito de cobrar. E muitas pessoas não fazem a sua parte, como poderia, pelo menos, fazer um mínimo, mas tudo que você fala sobre inclusão, que você fala sobre coisas relacionadas a pessoas com deficiência, às vezes a surdos, que a gente nem caracteriza como pessoas com deficiência, e que as pessoas ficam assim, ó, mas aquilo, mas o governo não proporcionou isso, mas a escola não fez aquilo, mas o professor não aquilo. Então, vamos puxar para a gente, sabe? Vamos fazer a nossa parte. Pode falar, Kerson. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Eu acho que eu vou polemizar aqui um pouquinho aí, mas também não me leva a mal não, é só o debate mesmo, né? Dentro dessa questão do intérprete, do ser intérprete, na época que eu comecei, algumas décadas atrás aí, né? Era feito de fato como a seleção brasileira jogava, né, por amor. Sim. Era feito por isso. Então, o envolvimento que a gente tinha era envolvimento com a grande maioria dos intérpretes, eu não fui diferente. Né? Eu comecei numa igreja evangélica, né, na época, e aí, a partir daí, fiz cursos. E, Daniela, minha querida, a maior parte, 95% da minha formação é pública. Acho que eu sou um dos raros casos, então. Eu diria que 98% da minha formação é pública. A minha também. 2 cursos que eu fiz que foram pagos. Todo o restante foi público, né? E aí, assim, hoje, o que a gente percebe é que se a pessoa sabe os parâmetros e ele usa o alfabeto manual de uma forma um pouquinho mais rápida, ele é intérprete. Na verdade, ele se autodenomina intérprete. Ele se autodenomina, né? Porque, às vezes, você coloca uma situação diante dessa pessoa e ela não sabe nem para onde é que vai. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim, eu sou intérprete. Aí eu disse assim, uma colega minha, surda, ela me pediu para explicar o que era humilhação para ela. O que é humilhação? E eu expliquei. Agora eu pergunto para você, o que é humilhação? Se você estiver interpretando lá e de repente aparecer esse termo lá e o surdo, sem querer, chegar para você e dizer assim, não, me explica essa palavra aqui, o que é que você vai dizer? E a pessoa não soube explicar. Entendeu? Então, hoje, o que a gente percebe é que há um boom na nossa área, muito grande, né? Há um boom na nossa área, e isso tem gerado 2 coisas. Uma é a romantização do trabalho e a outra é a monetização. Entendeu? Eu não sou contra a monetização de maneira nenhuma. Não sou contra, não. Mas, hoje, o que a gente mais vê é o interesse pelo que eu posso ganhar. Entendeu? Eu participei de um evento de uma semana. E era um evento gratuito, eu me arrependi tanto, era um evento gratuito, né, de uma determinada instituição, que eu não vou dizer aqui porque vocês vão saber qual é. E o professor, o primeiro dia de aula, ele falou sobre o tema, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, ele falou do curso. Entendeu? Então, tudo girava em cima do curso, tudo girava em cima da monetização que isso poderia provocar. Entendeu? E
eu vejo que hoje perdeu-se um pouco daquela visão da necessidade de uma formação continuada, como foi dito aqui antes, com o objetivo de me aprimorar para que eu possa desenvolver a minha atividade com mais clareza para o aluno surdo. Assim como você, eu me sinto assim, eu estou meio que fora do aquário também, porque eu me sinto mais professor do que intérprete também. Mas eu estou intérprete universitário, e eu estou intérprete federal também, sem problema, e vou continuar, vou me aposentar aí. Mas, paralelo a isso, eu vou ter os meus alunos também surdos. Eu quero ter adolescentes surdos. Mas o que eu vejo é que hoje qualquer pessoa que sinaliza... Olha, eu trabalhava numa universidade privada em Natal, tinha uma vaga para o curso de Sistema de Informação. E eu estava nesse curso, eu sabia que era complicado, porque a aula que estava sendo dada era sobre algoritmo. E, na época, eu já tinha experiência, era a segunda vez que eu trabalhava com Sistema de Informação. E chegou um rapaz lá, e, assim, para encurtar a história, no teste, ele fez, de 20 sinais que ele fez, certo? Enquanto o meu chefe falava algo, de 20 sinais que ele fez, eu acho que uns 2 ou 3 foi compreensível. E, dos 20 sinais que eu fiz, ele deve ter dito umas 2 ou 3 palavras. E eu perguntei para ele, rapaz, você tem algum curso? Tem. Quantas horas? 40. Eu disse, meu amigo, eu tenho alguns anos aqui nessa instituição aqui, já passei por esse curso. E é sistema de informação em algoritmo, é muito difícil. E você, com 40 horas, você acha que você vai conseguir fazer isso? Quer dizer, hoje se pensa muito mais numa visão assim, de tipo, eu preciso de um lugar para me espelhar, eu tenho que ter algum espelho, tá entendendo? Eu preciso ser visto, eu preciso ganhar com isso, que muita gente ganha, então eu preciso ganhar porque tem a tabela da Febrapiso, eu vou ganhar com isso. Tá entendendo? E outra é que, quando não é isso, é aquela coisa visualmente demais. Eu quero aprender, mas por quê? Não, porque eu quero aprender. Mas por quê? Até porque eu aprendi que a gente tem que ter um foco também até para aprender, né? Como foi dito aqui, a gente tem que ter até um foco para aprender. Você quer aprender para quê? Para bater papo. Então, um curso de 150 horas, 120 horas resolve. Convive com a comunidade, pronto, resolve. Não, eu quero fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Então, faça um curso superior, faça aí também alguns anos de aprendizado, se especialize. Aí vem não é? O que ele está fazendo. É isso que você falou mesmo, sabe, Kerson? Obrigada pela sua participação. É isso mesmo que você falou, sabe? Você é uma pessoa... Teve um momento que você falou assim, ó, eu me sinto mais professor, mas eu estou intérprete. E é isso que você colocou, eu estou. É questão de função. Quando você está desenvolvendo sua função de intérprete, você é intérprete. Ou seja, você tem que desenvolver a questão da comunicação entre uma língua e outra. Ponto. Você pode ter habilitação para ser professor. No momento que você for professor, você não será intérprete. A menos que você estiver numa escola bilíngue, né? A lei é bem clara. Mesmo que você for bilíngue, você, enquanto professor, você está em sala de aula, numa sala regular, você não vai passar conteúdo em língua de sinais, né? Você pode ter momentos com um aluno surdo seu em sala que você vai se comunicar com ele na língua dele, a intérprete está em sala, né? Se ele perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, você pode responder em língua de sinais. A intérprete está ali para oralizar com o restante da sala o que foi a comunicação entre vocês. Mas naquele momento de professor, você é professor. No momento de intérprete, você é intérprete. A lei é bem clara, né? A gente estava discutindo naquele momento a questão de repente, na função de intérprete, alguns se acharem professor. E acontece muito. Infelizmente, a gente vai ver muitos intérpretes em sala de aula, e que às vezes não é nem porque ele quer também, não. Às vezes eles querem, mas às vezes nem quer, né, Maílson? Às vezes está em sala de aula e o professor, a escola, a direção, coloca aquele profissional para ter que ensinar, não é? Acontece muito. Mas você entrou num debate bem bacana também quando você falou sobre a questão que você disse. Quando eu comecei a trabalhar com Libras, eu aprendi na igreja.
Se a gente olhar a questão das pessoas que trabalham com Libras, está mudando essa realidade de uns anos para cá, mas em sua maioria, as pessoas que trabalham com Libras ou são pedagogos, são pessoas que estão ali, que vêm de escola, que observou na escola a necessidade da comunicação com alunos surdos, ou são pessoas ligadas a igrejas mesmo, é uma questão de religião mesmo, a maioria das pessoas que lidam com Libras vem desse ambiente. Nos últimos anos isso está mudando um pouco, né? Daqui uns tempos, acho que, né, a gente vai ver uma mescla maior, mas numa maioria a gente tem isso, né? Acho que você viveu isso também, não é, Maílson? Sim, Dani, era muito difícil, sabe? Por exemplo, nós que somos ou já fomos intérpretes dos institutos federais, era tão complicado, sabe? Muitas das vezes você ficar ali 8 horas interpretando, e eu acho muito engraçado, eu peguei 2 cursos em Januária, era o técnico em enfermagem e o técnico em agronomia. Gente, era muito engraçado. Eu chegava na aula de agronomia, eu falava de pulsação sanguínea. Chegava na aula de enfermagem, eu falava sobre castração animal. Por quê? Nosso cérebro não aguenta, né? Então, se eu, enquanto tradutor e intérprete, não dou conta nem da minha função, como que eu vou querer dar conta da função do outro? Né? E a todo momento eu sempre tive isso comigo. Se eu sou intérprete, eu quero ser intérprete. Se o professor está falando abobrinha, é a abobrinha que os surdos vão receber enquanto conteúdo. Porque, querendo ou não, isso parte de código de ética. Muitas das vezes, nós, enquanto intérprete, a todo momento estamos sabotando ali o professor. E aí, quando a gente vai falar o inverso, porque eu, intérprete tererê, estou sendo prejudicado. Mas você também precisa ver o outro lado, né? Eu acredito que tem que ser uma parceria do trabalho dentro de sala de aula. Quando eu comecei a atuar na rede estadual, eu tinha 18 anos, foi o que a Daniane falou, tinha acabado de sair do ensino médio, atuei 6 meses. E aí a professora falava bem assim, nossa, esse menino parece um retardado. Até que um dia uma supervisora pegou ela falando isso na mesa do café, mas em momento algum eu me vi no direito de ir lá e falar assim, olha, fulana de tal, a professora está tratando o aluno desse jeito, porque querendo ou não, eram situações que não me pertenciam, sabe? E muitas das vezes, por exemplo, não sei as meninas intérpretes, eu tenho as minhas parceiras de trabalho, os meus parceiros de trabalho, mas em momento algum eu passo para eles o que eu vivencio em um atendimento, em momento algum eu passo para eles o que acontece ali fora dos momentos que nós estamos trabalhando em dupla, porque querendo ou não, são momentos que não são seus, é do outro, e você não pode invadir a privacidade do seu atendido surdo. E isso é muito importante a gente colocar. E aí, quando a gente entra na questão do código de ética, do filme da família Bélier, porque a gente está indo, né, para um caminho totalmente sem fim, uma discussão totalmente bacana, é muito difícil você trabalhar com surdos se você não consegue executar a sua profissão com ética, né? Essa semana eu passei por uma situação que uma surda falou assim comigo, fulana de tal não tem ética. Aí eu falei assim, mas você já tentou falar isso para ela? Porque se você fala para mim, não vai resolver o problema. Ela vai continuar praticando o que você está falando, que é falta de ética. Então você tem que falar para ela. E até nisso, muitas das vezes, a gente, naquela situação de querer ajudar, induz os surdos a ir contra o outro. Entende? E como que eu, profissional, vou contra o meu colega por uma situação que nem me faz parte, que eu nem faço parte daquele momento. Por exemplo, eu estava vendo a Ana agora sinalizando, e aí assim, quanto que é gostoso, né? Eu peguei Ana, acho que a Ana nem atuava na rede estadual, a Ana começou assim em um período, Maílson, quero aprender, aí alguém passou meu telefone para a Ana, e a Ana foi. Então, presta atenção, uma pessoa que começou a atuar, eu já estava atuando, e parece que meio que a gente faz assim, Maílson deu alguns passos para trás, e a Ana alguns passos à frente. Por quê? São perfis diferentes, são perspectivas diferentes, né? Ana, pelo que eu percebo, gosta muito de atuar como intérprete, até por algumas conversas que nós já tivemos, mas para vocês terem noção, tanto que é importante a troca, e não aquele momento que a gente fica acusando o outro, né?
Olha lá, a Daianinha fazendo Libras, né? Conheci Daiane, assim, em momentos tão particulares da minha vida, e aí hoje você vê que são pessoas que cresceram, pessoas que evoluíram, e pessoas que estão no mercado de trabalho e que têm a condição ali, as competências necessárias para ofertar um trabalho de qualidade. E é isso que a gente busca, né? Dentro de todos os aspectos que nós falamos aqui nas nossas discussões, tá bom? Dani. Maílson, eu sinto muito, sabe? Tem até mais gente querendo falar, mas nós já estamos em 20 horas e 26 minutos, e você mesmo falou sobre a questão da dificuldade do trabalho, como é cansativa essa função de intérprete, então eu também não posso cansar nossos intérpretes, não. A parceria nossa é muito bacana, mas infelizmente eu também não posso cansá-los muito. E é o que Dilza colocou ali no chat também, sabe? Rende, né? O que um filme não rende de discussões? Mas, infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Eu vou deixar você para fazer aí seu encerramento e eu poder terminar aqui com o pessoal também. Só um minuto para a réplica. Kerson, se você for rápido, nós já estamos em 20 horas e 27. 30 segundos. Vai. Então, é o seguinte, olha só. Eu sou intérprete, sim, dentro da universidade, dentro da sala de aula. Entendeu? E exerço o papel como todos nós exercemos, né? Quando eu falo que eu estou intérprete, é porque durante muitos anos eu fui, de fato, só intérprete. E hoje eu gosto da ideia de ensinar. Depois de algumas décadas, né, a gente acaba mudando um pouco o foco. Aí por isso que hoje eu me sinto muito mais professor do que intérprete. Agora, dentro de sala de aula, sim, eu sou. Pronto, era só isso. Obrigada. De novo, a questão da função, né? No momento que a pessoa é intérprete, ela tem que ser intérprete, ela não vai ser professor, mesmo que ela tenha habilitação. No momento que ela estiver atuando como professor, ela é professora, ela não é intérprete, né? A não ser numa escola bilíngue, quando ela consegue juntar isso tudo. Mas é isso aí, como a gente já tinha falado, é isso mesmo, né? Dani, Aí o pessoal está ali no chat agradecendo, Maílson. Muitos agradecimentos a você, mas eu vou deixar você encerrar. Eu que agradeço muito, 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 muito. É um prazer enorme. Dona Leidiane abriu a câmera, vendo o sorrisinho dela aqui, né? É uma pessoa que Daniane sempre fala para mim assim, Leide deu um jeito. Leide tá ligada no 220. Eu ainda não consigo, porque ontem eu tive uma reunião, meus alunos falaram assim, Maílson, a gente quer abrir uma empresa júnior. Aí eu falei, bora, me dá o projeto que a gente apresenta. Aí a gente foi apresentar ontem o projeto, o diretor da Faculdade de Letras falou assim, você está proibido de aceitar qualquer projeto até dezembro. Porque, querendo ou não, eu vou pegando as situações querendo contribuir e muitas das vezes a gente também não dá conta de tudo. A gente tem que saber, né, quais são os nossos limites. Daniane já sabe que às vezes ela tem que vir e puxar, Maílson, bora. Porque, gente, é muita coisa. E eu fico muito feliz da gente ser útil, né, Daniane, para a nossa área. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela participação, pelo contrário, viu, gente? Não é vocês que estão saindo maravilhados, não. Sou eu, por este momento tão rico, a oportunidade de eu trazer os meus alunos para poder conhecer este momento. É uma partilha gostosa, a gente recebe gente de tudo quanto é lugar, né, Dani? Os sotaquezinhos, assim, são tão gostosos, e eu consigo perceber o sotaque, por exemplo, da Daiane, da Ana, da Leide, né? São sotaques gostosos também que a gente pega ali na língua de sinais e a gente fica assim, vibrando mesmo pela qualidade do serviço que os nossos colegas conseguem ofertar. E assim, a cena que mais me chamou a atenção, Dani, para a gente poder finalizar, é quando o professor fala, e aí, vocês gostaram da peça? Aí os pais falam assim, as roupas são lindas, foi tudo lindo, mas de fato, o que eles precisavam ali demonstrar, né, satisfação, eles não conseguiam, por quê? Não teve acessibilidade, né? E aí no final, quando a Paula faz a música em língua de sinais francesa, em francês, é um momento tão emocionante que você percebe a emoção dos pais que são surdos, você percebe o irmão vibrando pelo sucesso dela. Então,
continuem, tá, junto com a gente no grupo de estudo, busquem informação mesmo, porque a gente precisa. Eu sempre falo, uma vez por ano, eu tenho que me intrometer em um cursinho básico de Libras. Quase que eu ia falar assim, Daniane, posso fazer o cursinho básico de Libras? Porque são nos cursos básicos que a gente aprende a ter contato com a língua, né? São nos cursos básicos que a professora solta um sinalzinho e fala assim, poxa, eu não conhecia aquele sinal, mas como que aplica? Né? Então isso é muito gostoso, os momentos de partilha são maravilhosos, tá bom? Daniane, muito obrigado, meninas intérpretes, agradeço de coração. Dona Bianca, né, poderia estar aqui desde o início para poder fazer a vozinha do Maílson, porque se tem uma coisa que eu amo é sinalizar, mas agradeço muito as meninas pelo trabalho, a gente sabe que é cansativo, mas assim, continuem porque é algo gratificante, tá bom? Obrigadão, meninas, um abraço, um beijão aí no coração de cada um de vocês. Maílson, a gente que agradece, foram momentos riquíssimos de troca, foi muito bom. Não vou nem sair lendo tudo que está no chat, mas acho bom você dar uma acompanhada aí. São muitos agradecimentos, foi muito bom, um encontro muito gostoso, tá? Eu agradeço também as intérpretes que estiveram com a gente, a Daiane, a Ana Paula, o Kerson, né? São todos intérpretes que a gente conta sempre nos nossos eventos. Eu falo que nossos eventos, graças a Deus, são todos eventos acessíveis à comunidade surda. Em breve, nós teremos os nossos eventos também acessíveis à comunidade de pessoas com deficiência visual, porque a gente pretende colocar ledores também nos nossos eventos. Vamos ver se vai dar tudo certo, desde o ano passado, que é meu sonho. Mas você falou da equipe da gente também, realmente a nossa equipe está muito bacana. Eu falo que para quem quer, você comentou sobre Leide acompanhando. Tem hora que Leide dá uns tranquinhos, mas eu tô lá dando as... Eu sempre tô ali cutucando todo mundo. Porque eu falo que quem quer, a gente consegue. A gente está promovendo tantas coisas, participando de eventos com os nossos grupos, ministrando cursos, escrevendo, porque agora já saiu até capítulo de livro e vai sair outro, se Deus quiser, até amanhã. A gente ainda vai ver se a gente consegue, que amanhã é o último dia, vamos ver se até amanhã a gente ainda consegue submeter mais um. Então, a gente está trabalhando. Às vezes, um ou outro não pode estar muito junto, porque também está desenvolvendo outras coisas. Eu já tive colega do grupo que falou, Dani, não me cutuca muito não, porque estou focado no doutorado. Eu também quero o meu, mas eu não consigo deixar de mexer com outras coisas também, né? Mas a gente está com uma equipe muito bacana, sim. Muito, muito, muito. Inclusive, a Dilza, que levantou a mão, é uma das pessoas que fazem nossos encontros, nosso grupo ir para frente. Tanto Dilza como João, que estão aqui com a gente, também são nossos monitores, né? Então, estão por trás sempre nos auxiliando. Por trás e pela frente também, porque, na verdade, eles fazem parte do grupo, né? Tem Leandro, tem Luzinete. Fala, Dilza. Eu vou pedir mais uma vez, peraí. Eu vou pedir mais uma vez que vocês abram as câmeras para a gente tirar aquela foto maravilhosa que a gente tira, né? Toda vez. Eu sempre esqueço da foto. Ô, Dani, é só um segundinho. Pessoal, no dia 26 de setembro, eu vou estar lançando o meu livro, que foi o trabalho do meu mestrado. Então, a gente está tentando ver se consegue fazer o evento presencial e também, né, fazer a transmissão ao vivo. Eu vou aproveitar, vou deixar o convite. Daniane, que é mestre na divulgação, depois eu já encaminho o material para ela, ela vai nos contribuir também, né, ajudando aí a divulgar, mas eu conto, né, com a participação de todos, mesmo que seja ao vivo. Espero todos vocês, tá bom? Eu vou dar um jeitinho de encaminhar alguns exemplares para a Daniane, e aí ela vê... Pelo menos um, meu filho, não vai ter jeito, né? Como que vai ser esse sorteio para que a gente consiga contribuir com o nosso grupo de estudo, tá bom? Obrigado, pessoal. Se vira, como vão chegar a mim, existem os correios. A quantidade, não vou discutir, mas que tem como chegar, tem. E parabéns, tá? Pelo trabalho. Vamos abrir as câmeras, então, gente? João, abre também, João. Todo mundo abra as câmeras aí, por favor. Lembrando que a gravação vai ficar no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB, então podem voltar lá para dar uma olhadinha depois, nesses e nos outros encontros.
enquanto Dilza tirar foto, que eu não gosto desse momento. Foto não é comigo, mas eu também quero fazer uma divulgação, né? O próximo encontro do Cinema Comentado vai ser sobre o filme Depois do Silêncio. A divulgação começa a partir de amanhã. Será com a professora Leni Rabelo, da Unimontes de Montes Claros, tá? E o nosso quinto. Não, quarto mesmo. E o quarto encontro do Grupo do Geles acontece também esse mês, no dia 15, e já está correndo aí a divulgação para tudo quanto é lado. Então já façam as inscrições, tá bom? Gente, um abraço.